Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista, e estou aqui com a Paula Dias e o Ian Ballesteros. Isso. Ballesteros. E a gente vai continuar, já vou apresentá-los, e a gente vai continuar a conversa da semana passada sobre violência doméstica. Mas eu quero antes ler a epígrafe do livro da Paula, que a gente já vai apresentar também, que é o seguinte: contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é justamente aquele que sabe ver a obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. Giorgio Agamben. O Agamben é um filósofo italiano, né, contemporâneo, e ele mergulha em águas profundas, né, para refletir sobre a aventura humana na Terra. Aí ele vai fazer isso a partir da arte, né, literatura, política, antropologia, teologia, enfim. E hoje a gente vai conversar, então, sobre esse tema que é tão obscuro, né, e persistente nessa nossa odisseia terrestre aí, que é a dominação masculina sobre o corpo da mulher. A Mille Lacombe, jornalista, escreveu que viver num corpo de mulher é ser lembrada a todo instante de que este corpo não é exatamente seu. O corpo de uma mulher pertence ao Estado e aos homens. O Estado regula e os homens abusam. O Estado oprime e os homens ocupam. Eu vou conversar com a Paula e com o Ian a partir da pergunta que levou cada um de vocês, né, a trabalhar, a pesquisar e a escrever. A Paula questiona, faz uma questão, né, sobre o posicionamento da mulher diante da situação de violência, por que algumas permanecem num relacionamento abusivo, ainda que exista uma lei que as proteja, né, que as ampare. E o Ian vai questionar a reprodução da violência, né, por parte dos homens. É claro que não existe uma resposta direta e óbvia, né? Na verdade, o que existe essas perguntas de vocês vão levantar diversas outras perguntas, né? Mas a gente, tanto que já começamos essa conversa na semana passada, ficamos um pouco mais ali na questão social, né, Paula? Sim. Acho que a gente abordou mais isso com a Jennifer, que é colega, psicóloga também. E acho que foi muito importante, então vocês assistam o programa anterior e hoje a gente vai tentar se ater um pouco mais à psicanálise, né? O que a psicanálise tem a dizer sobre isso, como que ela pode contribuir, né, para essa discussão. Então a gente vai considerar os aspectos sociais e econômicos e refletir sobre o posicionamento do sujeito, né, homem e mulher, diante desse contexto que está posto aí culturalmente, né? Então, o que será que há mais além desses aspectos culturais e que contribui para o posicionamento desse sujeito, homem e mulher, diante do contexto de violência? Então, eu queria pedir para vocês se apresentarem, né? A Paula se apresenta de novo para a gente, né? Fala um pouco do percurso de vocês, Ian também. E aí, vocês já emendam para mim, comentando, por favor, essa colocação, essa citação que eu fiz da Mille Lacombe, que é: o corpo de uma mulher pertence ao Estado e aos homens. Aí o Ian já traz um pouco do seu trabalho também, se você puder falar da Claro. sua pesquisa. Quem quer De você e da começar? pesquisa. Quem Pode começa? você primeiro, Paulo. Posso Por começar, favor. então? Pode, por Então, vamos favor, lá. Paula. Vou me apresentar, então, né? Para quem ainda não assistiu o episódio anterior, mas vou me apresentar novamente. Então, eu sou Por favor. Paula, né? Sou professora, universitária, coordenadora de curso de psicologia, psicanalista, mestre e doutora em psicanálise. E no meu mestrado, eu, então, escrevi sobre... Graduada em Direito, né? graduada em Também, psicologia, né? em Direito. Eu Eu sempre falar eu esqueço desse detalhe, da mas interface. sim. Mas essa interface, a interface do direito com o campo psi, né, mais especificamente da psicanálise, é uma interface que eu tenho me dedicado, estudado há um tempo, porque, né, de total interesse. E o resultado da dissertação de mestrado foi o livro, né, Mulheres em Situação de Violência Doméstica, um diálogo entre a psicanálise e o direito, que traz, então, essa pesquisa do mestrado, onde eu desenvolvi, não sei se seriam respostas, mas elementos reflexivos, vamos colocar dessa forma, né? Para poder pensar justamente a minha pergunta inicial era por que algumas mulheres permanecem por anos, né, em situação de violência, até a morte, né, algumas, Sim. e outras saem ou se deslocam
diante de um primeiro movimento, né, que as coloquem numa situação abusiva ou violenta. Então, essa foi a minha primeira pergunta, e eu fiz uma articulação com uma questão legal, jurídica, no primeiro momento. Mas o percurso foi tentando, inclusive, responder a questão que você traz, já falando um pouco do percurso de pesquisa, que foi a pesquisa de mestrado. Eu disse na semana passada que, na época, né, 2012, quando eu fiz o projeto, tem 12 anos isso, haviam já estudos a respeito dessa interface, mas não como hoje, né? E aí eu acho que é interessante ver como que essa temática continua atual, né? Então, assim, eu comecei esse trabalho há 12 anos atrás, e isso continua atual, presente e fonte de pesquisa e reflexão, quer dizer, não se esgota, né? Pela atualidade do tema, pela complexidade do tema, né? Então, e também sobre as diversas maneiras de se abordar o fenômeno da violência, né? Então, a gente pode fazer uma análise sociológica, a gente pode fazer uma análise antropológica, a gente pode fazer uma análise jurídica, psicológica de outras formas e psicanalítica a partir de vários pontos da própria psicanálise, inclusive, né? Mas o percurso que eu fiz à época foi de passar, né, de fazer uma passada pelo universal. Então eu fui pegando pela via histórico-cultural elementos discursivos, ou seja, do discurso, que reforçam, né, a posição de objeto da mulher, tanto no texto jurídico quanto nos textos científicos, né, filósofos, estudiosos conhecidos, revolucionários, né, Revolução Francesa, que vão discursivamente colocando a mulher como uma espécie única, né, a mulher, assim, num lugar único também, né, de discurso, assim, no sentido da posição de objeto. Objeto do discurso do outro. E também na história, pela via de uma historiadora chamada Michelle Perrault, que é uma historiadora que eu gosto muito, que ela, a especialidade dela, vamos dizer assim, o foco de pesquisa dela é a história das mulheres, principalmente a história das mulheres no Ocidente. E ela vai fazer todo um percurso histórico mostrando para nós que a história das mulheres é um histórico de silêncio, assim, essa é a conclusão que ela chega, que eu acho muito importante. E ela vai mostrando também o porquê disso, né? Do porquê desse silêncio. E ela diz um silêncio de registros dessa história, um silêncio de permanência nos espaços públicos, objetos de maior observação e registro. Então, ela vai tendo dificuldade de escrever essa história, que eu acho muito interessante quando ela fala isso, né? E ela vai conseguir fazer isso por meio dos diários e correspondências também, porque são registros privados, né? Ela vai fazendo esse trabalho que é muito interessante. Mas então, saindo do ponto do universal, né, histórico, cultural, discursivo, eu fui caminhando, então, legal também, né, tem uma parte que toca bem a questão jurídica, traz a importância da Lei Maria da Penha, eu faço um contexto sobre, né, o porquê que foi necessária, né, a publicação da lei, e vou, então, tentar responder a pergunta do porquê que algumas mulheres permanecem e outras saem, fazendo uso metodológico, né, pensando como que a psicanálise pode servir de operador de leitura e operador teórico para trazer a reflexão do singular, né? Porque aí então, aliando a questão do universal, de algo que está para todos, no sentido da herança cultural, mas que seria, de alguma forma, determinista ou determinadora de condutas e posições, para pensar no ponto da singularidade, né, no sentido de que algumas mulheres permanecem e outras rompem com a situação de violência, né, situações abusivas. Então, vou no Freud, principalmente no Freud, para poder trazer elementos para explicar ou refletir sobre isso. São diversos textos, né, do Freud, que você usa para desenvolver essa... o segundo capítulo, né, um capítulo todo amarrado no Freud. Então, eu fiz esse resgate freudiano também, né, um texto sensacional do Freud que chama Bate-se numa Criança, inclusive, né, que é um texto que ele trabalha a questão da violência, da fantasia de espancamento, né, bem interessante. E ao final eu analisei 2 relatos autobiográficos como aspecto metodológico, justamente para pensar sobre essa questão singular. Então, o autor que escreve o seu relato, ele nos dá notícia, assim, da sua posição, né? Claro que não é num contexto analítico sobre transferência, mas um relato que a escrita tem uma função também, né, para um sujeito. Então,
eu peguei esses dois relatos. Um, inclusive, é o relato da história da própria Maria da Maria Penha, da Penha. né? Na autobiografia dela, Sim. que chama Sobrevivi, Posso Contar. E também um outro relato que chama Mas Ele Diz Que Me Ama, se não me engano. Isso. Isso. Que é também é uma outra perspectiva de análise que a autora, ela usa um pseudônimo, inclusive, né? Assim, ela preserva um pouco a autoria ali, mas Sim. justamente ela é muito fiel, assim, eu vejo que ela é muito fiel no ponto do realismo, assim, das palavras que ela usa para descrever a situação de violência. Então, tentando responder, né, essa afirmação que você traz, né? Eu colocaria para você como uma pergunta. pergunta. Pertence? O corpo da mulher pertence ao Estado e aos homens? Eu acho que a gente pode colocar em questão, assim, Sim. né? O corpo pertence ao Estado e o corpo pertence aos homens. Eu acho que existe, na dissertação, trabalha exatamente isso, que, apesar das vias facilitadoras que a herança cultural nos impõe, né, de uma certa identificação a esse lugar de objeto, né, objeto do discurso do outro, objeto do gozo do outro, objeto dos mandos e desmandos do outro, né, inclusive a partir de uma produção discursiva sobre o que é o feminino, a feminilidade, né, no caso. Que a Maria Rita Raquel vai trabalhar muito isso nos deslocamentos do feminino, que ela vai falar que, principalmente do século XVIII para o século XIX, há um reforço da articulação do feminino com a maternidade, o cuidado, né? Que é uma discussão também muito atual, assim, de como que... isso é uma produção discursiva que serve a um fim e tem uma função política. Mas como que, a partir de hoje, né, com a pluralização dos modos de ser, há possibilidades múltiplas de identificação. Que não apenas essa, que a gente ainda é fruto, né, dessa herança civilizatória e cultural, mas a aposta da psicanálise, inclusive, é a produção de formas singulares de resposta frente a essa herança cultural objetalizadora, talvez, que a gente é efeito, sabe? Então, a Maria Rita Raquel coloca uma questão nesse livro muito interessante, que é, a gente tem duas vias, né? Ou a gente é objeto do discurso do outro, do desejo do outro, né? Ou a gente é sujeito do próprio desejo. E aí a psicanálise vai fazer uma aposta pela via do sujeito do desejo, que seja múltipla, que possa descolar, inclusive, dessa herança que ela é discursivamente massificadora, né, talvez. Então, isso um pouco a proposta, né, do livro. É possível romper com isso, né, e buscar... É possível... Buscar outra via. É possível, só que uma coisa importante é que, em relação ao Estado, né, que tem aí também nessa frase, até que ponto as políticas públicas e a própria lógica jurídica não vêm a reforçar o histórico de silêncio, que é justamente isso que, na história das mulheres, isso tem todo um movimento das mulheres para romper o histórico de silêncio, né, no sentido de falar por si, e não de que o outro diga por ela, né, então... Esse processo político ele é importante nesse sentido, de romper com o histórico de silêncio. A fala é uma posição subjetiva que desloca da posição de objeto. Né? Então, assim, poder falar por si, construir a sua própria história. Então, até que ponto que a lógica universal, né, do ponto de vista política, pública e do ponto de vista legal, não faz um retorno ao histórico de silêncio, uma vez que o outro pode dizer pela mulher. Assim, né? Então, como incapaz, como hipossuficiente, como né, objeto de tutela, ainda que a proteção jurídica, a proteção, né, seja importante. Então, tá vendo como é que isso é o fio, como o Ian falou, né, é o fio da navalha. Assim. É muito tênue, é muito delicado, porque há necessidade de proteção, há necessidade de políticas públicas fortes e que mas tenham como essa apoio. Proteção se dá, né? Mas muitas vezes vai manter a mulher nesse lugar, exatamente, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Porque não dá para ela a produção da reconstrução do ponto de vista singular. Porque o que vai ser possível vai ser sempre... Cada uma vai ter uma história, cada uma vai ter um ponto de repetição, cada um vai ter um ponto sintomático, cada um vai se relacionar de uma forma, cada um vai ter uma história. E isso não se universaliza. Né? Então, as propostas que consideram, em geral, a singularidade tendem a ter algum relevo do ponto de vista da psicanálise que a gente aposta. Não, e acho que tem um gancho perfeito para você, né, Ian? Você podia falar então um pouco do seu percurso também, e também do direito para a psicanálise, e do seu trabalho também, da sua dissertação, e nesse ponto a questão decolonial, né, que você traz ali também como um outro discurso. Claro.
Vou me apresentar, então. Por Eu sou o favor. Ian, eu sou graduado em Direito, mas já vi ainda na faculdade que o direito não me apresentava as respostas, né, que eu considerava suficiente. E em 2017 eu vim no primeiro colóquio aqui em Belo Horizonte, ainda na graduação, né, de Direito e Psicanálise, que tratava criminologia. Acabei conhecendo a Paula, a Andréia, o pessoal do Psilax. E foi daí que eu me mudo para Belo Horizonte em 2018. A Paula foi minha primeira professora de psicanálise na Eu vou até especialização. só fazer um parênteses, porque a Claro. Paula falou de você na semana passada também, né, Paula? Então, já Sim, agradecendo, e eu sempre gosto de falar aqui que eu adoro essas ótimo. conexões que vão sendo feitas. Não, para mim é Então, uma honra muito prazer enorme, grande, muito muito legal. grande. Lembrou aqui, né, durante desse trabalho tão importante que você vai contar Sim. pra gente. E aí fui construindo um percurso, né, nessa interface direito e psicanálise desde 2018, em psicologia jurídica, né? Sou psicanalista, sou professor de psicologia aplicada ao direito numa graduação em direito e mestre em teoria psicanalítica pela UFRJ. Estou enquanto diretor-geral de um instituto chamado Casa da Palavra, que depois a gente troca uma ideia sobre ele, mas concluí, né, bem recentemente o meu mestrado, tentando entender, né, qual que é o papel, qual que é o lugar, né, dos homens dentro de toda essa estrutura de violência de gênero, tentando entender uma relação de causalidade entre as marcas de nascença do nosso pensamento jurídico moderno, né, tributário aí do paradigma colonial, e a construção subjetiva das masculinidades que passam aí por um ideal de brancura. E qual que é a relação entre esse paradigma jurídico científico, a construção subjetiva das masculinidades e a repetição ou reprodução da violência masculina contra as mulheres. Pensando, né, como é uma pesquisa que eu tive a preocupação de que os operadores do direito também pudessem ler, né, pensando como que o direito não assistiu inerte a toda essa estrutura, a toda essa lógica de dominação e expropriação de direitos, pensando primeiramente, né, no paradigma étnico-racial, porque é ele quem nos determina enquanto Brasil, toda essa lógica de classificação, né, de pessoas pela sua cor, para depois pensar nessa estrutura de gênero, entendendo que o direito possui, né, porque ele vem das ordenações filipinas, vem, né, da Europa, de Portugal principalmente, da Alemanha, da Itália. O direito possui marcas de nascenças que permitiram com que os homens criassem justamente essas vias facilitatórias que a Paula aborda na dissertação dela, mas também puxando para o lado masculino, né? Como que o título do meu trabalho é Lei dos Homens. Como que essa lei foi criada, literalmente criada, desenvolvida, pensada, para se garantir, né, a manutenção de toda essa estrutura. E como que, através dos mitos da democracia racial, da neutralidade de gênero, né, essa estrutura permanece ainda por debaixo dos panos, né? O sonho de toda a estrutura é se manter invisível. Então, a partir da regulamentação autoritária que o Estado brasileiro fez e ainda faz, essa estrutura se mantém. E como pensar, né, dispositivos, e aí nada, né? É claro que a psicanálise não apresenta uma resposta certa ou a resposta única. Como pensar de forma não monorracional possibilidades de trabalho com os autores de violência. Porque eu venho questionando, né, isso tanto nos grupos que eu já desenvolvo, facilito, nas formações que eu promovo também, como que também para os homens, e é claro, sem qualquer ilusão de simetria, né, entre a violência, entre as vítimas ou pessoas que estão apassivadas pela violência, mas como que para os homens romper com o ciclo da violência também é uma questão. E como que caso, né, quando não há um espaço de elaboração e de fala e de escuta para que esses homens possam dizer e recontar da sua história, esse circuito se repete em ato, né, igual o Freud menciona lá no texto dele de 1914. Então eu venho pensando a construção desses espaços, né, na metodologia desenvolvida pelo Instituto Alban, aqui de Belo Horizonte, né, da Cláudia Natividade. Um beijo, Cláudia, te amo. A metodologia reflexivo-responsabilizante, que é justamente a criação desses espaços para que os homens possam refletir sobre a sua história, as causas, os motivos,
as ações. Tem homens que chegam nos grupos perguntando, eu quero saber por que eu apaguei, por que eu não lembro de ter cometido a violência contra minha companheira ou ex-companheira. Ele só toma consciência de si na delegacia. Tem homens que chegam numa dificuldade muito grande em nomear sentimentos, numa confusão, por exemplo, entre ciúme e amor. Eles não sabem a diferença entre um e outro. Como que também a gente tenta, né, não colar esse significante agressor nos autores no decorrer do grupo, porque, primeiro, né, ele não consegue visualizar toda a gama de violências para além da agressão, né? Então ele não sabe ou não reconhece a violência psicológica, patrimonial, a moral. Para ele a violência é só a física. Né? E como que para nós, né, e aí venho pensando também qual que é o lugar do analista dentro desses grupos, como sustentar o discurso da psicanálise aí, como não irrealizar o sujeito que comete esse crime, né? Como fazer esse sujeito aparecer, advir, responsabilizar, ou criar condições para que ele se responsabilize, né? O psicanalista não responsabiliza ninguém. Ninguém. Ele, a partir desses momentos, esses movimentos de questionamentos, de ânsias, de vazios, é fazer com que esse homem abra um pouco a mão dessa lógica fálica, né? Que faz com que ele se mate, com que ele mate e agrida o outro, com que ele bata de carro, briga no bar, que ele briga no estádio, que ele faz uso de medicação para disfunção erétil sem precisar. Como que, a partir desse movimento de questionamento, né, de colocar esses homens em trabalho, a gente consegue fazer com que esse sujeito apareça. E ele se implique. E ele se implique. Então, respondendo aí ou tentando responder, colocando mais pergunta ainda, né, nessa frase da Mili, acredito que o Estado, por meio da disposição e regulamentação autoritária, pensando quem que promove e produz essas leis, criou mecanismos para se prender essas mulheres dentro dessa estrutura. E aí, né, vou colocar assim, tentar errar por pouco, mas de uns 50 anos para cá, a partir desse movimento que a Paula menciona, né, e também da queda desses ideais que vem acontecendo, os homens se perderam. Há uma falta completa de se localizar, né? Há uma pretensa tentativa de se buscar um ideal jamais alcançável. E da forma como a construção subjetiva dessas masculinidades foram feitas, o único recurso possível é a violência. Né? Então eu arrisco, né, dizer de que a violência contra as mulheres ou a violência direcionada ao feminino, ela é uma resposta. Né? E aí diversos autores e autoras, a Susana Muscati, por exemplo, lembra da violência enquanto resposta a uma fragilização identitária. Né? O Pedro Ambre, a Flávia Bonfim, é uma resposta a essa reivindicação viril. E eu proponho na dissertação uma resposta pela via da reprodução. Né? Retomando esse conceito que foi deixado um pouco de lado, né, pelo próprio caminhar da psicanálise por Freud e Lacan, enquanto a manutenção da libido em vias estáveis. A reprodução enquanto garantia de gestão dos corpos. E nada mais propício que o direito para gerir esses corpos. Ai, peraí só um pouquinho, porque a gente vai ter que falar bem disso. Vai dar? Você acha? A Vamos questão lá. da reprodução? Que aí você está colocando como se isso explica, isso. Isso explicaria essa resposta pela via do ato. Eu faço uma aproximação dessa reprodução em psicanálise com o ciclo da violência para os homens. E aí a psicanálise, ela vai colocar como uma outra via, uma outra possibilidade, que é a simbolização. Não, no lugar do ato violento. Posso comentar esse ponto? Pode. Só para pegar o gancho aqui do Ian, que ele foi falando, né? Interessante, que vai... Demais. Ele foi falando e lembrou a ideia do Lacan de que a violência está onde a fala se demite. Né? Então, quando a gente não encontra recursos simbólicos para se haver com o mal-estar, a criança faz isso o tempo inteiro. Né? Ela não tem recursos simbólicos, ela vai ao ato o tempo inteiro. E a contemporaneidade Quisera a gente que fosse só criança, né? Quisera a gente que fosse só criança. Encerrasse aí, né? Mas e a lógica contemporânea, isso que o Ian fala, né, de 50 anos para cá, diante dessa perda de um regulador viril
mais universal para definir o masculino, né? Tem uma queda disso, tem uma perda disso. O nome do pai. Famoso, né? A saída da violência, pensando a partir do que o Ian trouxe, é uma saída precária para esse vazio de identificação, esse vazio simbólico, e que há uma ilusão inconsciente, claro, mas de que o apagamento do outro, ou o aniquilamento do outro, me permite manter no meu lugar seguro. Porque eu não perco mais, né? Na medida que o outro ameaça o que é meu, né? Então, assim, há alguns estudos sobre o feminicídio, né? Mata-se o quê? Quando mata-se uma mulher, né? Mata-se aquilo que dela me ameaça, né? Assim, não é a fulana, né? É aquilo que dela ameaça a minha posição no mundo. Então, essa coisa da lógica simbólica, né? Ela é muito importante. Mas tem outras questões aqui que depois eu queria comentar, mas vamos comentar. Então, olha, a gente está falando, a gente começou conversando, então, a lei que ampara aí essas mulheres é a Maria da Penha, e ela prevê, então, os grupos reflexivos, né? Aí, então, o Ian podia contar para a gente, você que trabalha com grupos reflexivos, né? Como que eles funcionam, qual que é a finalidade deles, você já falou um pouquinho de como esses homens chegam ali, mas eu acho que você pode ir trazendo mais elementos, e a Paula vai aí pontuando também. Tá. Bom, os grupos para homens autores de violência, é importante dizer que eles funcionam no Brasil desde 1995, né? Há muito tempo nós já falamos de grupos reflexivos, principalmente em Belo Horizonte, através do Instituto Alban, né? Que infelizmente fechou as portas no começo da pandemia. Mas ele foi o precursor nessa temática, né, no estado de Minas Gerais. E ele aposta, né, o Instituto Alban, e aí é da onde que a gente bebe, né, enquanto Instituto Casa da Palavra, em grupos que promovem uma prática com o discurso do sujeito. Então, né? Um espaço de elaboração, um espaço no qual o autor toma a palavra, né, que ele possa recontar ali sobre a sua história. Mas é importante dizer que na Lei Maria da Penha, só a partir de 2021 se tornou obrigatória a participação deste autor nestes grupos. Então é algo muito recente, se a gente for pensar, tanto na história da lei, que muito é de 2006, recente. Quanto nessa história toda que a gente já vem contando. Né? Então, na lei... Então já fala pra gente como é que esses homens chegam lá, então, que você já estava me explicando antes. Esses homens... eles chegam através de um encaminhamento do Poder Judiciário. Porque o comparecimento desses grupos está enquanto uma medida protetiva de urgência. Então, no despacho, na decisão judicial, tem lá o encaminhamento deste homem a tantos encontros. Né? O juiz que já determina. O juiz determina. Pode ser determinado pelo delegado também, ou pelo advogado da mulher, né? Da vítima. Então, tem sido feito dessa forma judicialmente. Existem grupos de adesão espontânea também, de homens que querem, né, comparecer, e aí tem as minhas ressalvas enquanto ao recorte étnico e de classe, porque os grupos de adesão espontânea são compostos por homens, em sua maioria brancos, de classe média, querendo alcançar o sagrado masculino, né, se desconstruir a sua melhor versão. E os grupos para autores já têm um recorte, em sua maioria, de homens em situação de vulnerabilidade, homens negros, pretos. Então, esses homens chegam via judiciário. Pode ser também, como eu vi pesquisando, assim, que pode ser uma condição para a liberdade provisória? Sim. Né, e para o regime semiaberto. Porque a cada encontro, a presença dele é computada e numa comunicação direta com o judiciário, este homem, é claro, né, que se ele se ausentar, e se ele não ir ao grupo, configura descumprimento de protetivo e ele pode, inclusive, até ser preso. Então, é uma condição obrigatória esse comparecimento judicial. Só que, a partir de 2022 só, saiu uma resolução de número 124 do CNJ que altera essa nomenclatura para, ao invés de ser grupos de reeducação ou ressocialização, agora a recomendação é que sejam grupos reflexivos de gênero. Justamente porque as palestras, a reeducação, o homem vai ficar sentado lá quieto, assinar o nome dele e ir embora.
E alguém vai ensiná-lo. E né? alguém vai ensiná-lo. E essa posição de mestria que a gente tenta colocar em xeque o tempo todo, né? Inclusive, nos grupos, o facilitador, ele se coloca também. Coloca suas questões, né? Enquanto homem, atravessado por esse semblante, né, de masculinidade. Esse modo de gozo. Porque lá a gente não tenta reforçar, a gente não reforça, na verdade, né? Nenhuma identidade de gênero. Não cabe ao psicanalista fazer isso. E sim entender que existem modos de gozo. Sim. E quando o homem se identifica enquanto um homem branco, né, principalmente, ele se apropria deste modo de gozo, que não tem nada, né, de exclusivamente positivo nisso, pelo contrário. Mas é uma prática que a gente desenvolve já há um tempo, tanto na facilitação quanto na formação em parceria com o poder público dos municípios. Sim. Então, nós já estamos em Mateus Leme, Bom Despacho, Pitangui, Janaúba. Vamos começar agora em Paracatu, Juiz de Fora, tentando criar e pensar esses espaços enquanto uma política de vida. Né? E você, na sua atuação, faz isso através do Instituto Casa da Palavra, só para ficar claro, Correto. né? Que a gente já citou 2 vezes. Correto. É uma organização... Tá no Instagram também, quem quiser conhecer. Isso, galera. @ Instituto Casa da Palavra. Sigam lá, gente. Mas nós somos uma organização da sociedade civil, né, que vem de uma construção enquanto... Né, eu advogava, né, gente? Só para pontuar, eu advogava na área do direito para as famílias e na área de violência contra a mulher. E a partir de fiz uma espécie de giro, né, para continuar nessa temática, só que com uma atenção voltada para os homens. Então, pensando justamente a criação desses espaços de transmissão, de escuta, de reflexão e de pesquisa. Né? Então, estamos aí desde 2022. E eu acho importante falar também, Ian, porque esse não é um espaço exclusivo do psicanalista, né? Esses grupos, a condução desses grupos, né? Não. Acho que dá muita vontade de falar assim, vamos brigar por esse espaço. Vamos lá no CRP. Não é para sair da palestra, né? Para reflexão, né? Para escuta, né? Sair da fala de quem conduz ali para escuta. É um espaço multiprofissional. É, né? Multiprofissional. Multiprofissional, porque temos da psicologia, comunicação, direito, psicanálise, serviço social. Serviço social, isso. Mas a metodologia mais aplicada, né? Ela é reflexivo, responsabilizante, que tem como bases o pensamento sistêmico, né? A ecologia sistêmica, o construcionismo social, os estudos de gênero e a educação popular. Então, na psicanálise eu fico só nos porões da casa pesquisando, né? E vamos começar agora, na verdade, no começo do ano que vem, o primeiro espaço de conversações para homens na Casa Aberta, aqui no Santa Teresa. Aí é psicanálise mesmo. Ótimo, muito bom. Bacana demais esse trabalho também, Casa Aberta. Eu separei aqui do seu trabalho, só reforçando isso que você falou agora, né? Uma citação, então, do seu trabalho, que o grupo reflexivo seria um lugar que permite pensar uma função da lei exercida não nesse lugar da mestria dogmática, né? Mas sim no lugar da fala, do corte, né, na dimensão do ato analítico, que possibilita a escuta do sujeito, onde cai a mestria e surge a escuta, abrimos caminho para a fala. E eu queria que você comentasse, o que a gente falou, acho que foi antes de começar a gravar, que é essa questão da rotulação como agressor, né, que uma do trabalho ali é nesse sentido de responsabilizar, da pessoa se implicar, né, e se responsabilizar por esse ato. Sim. E a gente tirar um pouco disso. Não é um monstro, né, como a gente comentou aqui ontem. Esse homem... qual que é a expressão mesmo? Autor de violência é um homem. Né? É um homem. Ele não é um monstro. Ele é um homem, né? E é com o homem que a gente trabalha no grupo, não com o crime que ele cometeu. Não, claro, né, gente? Não tirando o espaço e a importância do tratamento jurídico penal da causa. Sim, que tem a ver com a responsabilidade. Total. Né? Sim. Total. A ideia é se superar essa lógica estritamente punitivista, que a gente já vê estatisticamente que não funciona. A incidência dos autores de violência que não passam pelos grupos, ela é alta, ou seja, eles voltam a agredir as futuras companheiras, né? Então, a ideia de se propor uma alteração nessa nomenclatura é justamente trabalhar com o que há do sujeito ali, com o que aparece, com o que advém, né? E se a gente tampa esse buraco colocando o nome de agressor, ele corre o risco dele se identificar ainda mais com isso, né? E invisibilizar as outras práticas de violência
como a psicológica, física, patrimonial, né, sexual, inclusive. E também, né, e aí eu gosto muito de uma passagem do seminário do Lacan sobre os escritos técnicos de Freud, que ele diz que o que importa para a psicanálise não é o fato em si, e sim como o sujeito reconta isso. E a cada encontro, por isso que a quantidade de encontros está ligada com a efetividade do grupo, né? Cada vez que ele conta, ou a gente se encontra, ele reconta isso. Sim. Igual, por exemplo, teve um homem que compareceu ao grupo e na primeira vez ele diz que ele está lá porque ele se envolveu extraconjugalmente e a pessoa que ele nomeia enquanto amante pediu a protetiva contra ele para se vingar. Extremamente revoltado, né? Tomado pela paixão, pelo ódio, pela aversão. E aí no segundo encontro ele diz que eles brigaram, ela tomou o celular dele para mandar mensagem para a esposa, eles trombaram, correndo um atrás do outro, ela caiu e ele foi embora. No terceiro encontro, ou mais para frente, ele disse que ao trombar, ele a empurrou. No quarto encontro, ele disse que ele a empurrou, ela bateu a cabeça e sangrou. Olha só. E no quinto encontro, ele disse que está sendo processado por tentativa de feminicídio. Olha e não só. pela violência física. Então, é um trabalho que exige, né, um estômagozinho para poder lidar, principalmente. E exige um tempo, E né? exige de um escuta tempo. para você sair de um acidente. E exige um tempo. E sentença nenhuma vai fazer com que essa fala apareça. Porque se ele for condenado, e com razão ou não, para ele vai continuar tampado esse buraco. Né? E a gente não permite com que esse homem fale sobre o que aconteceu. Ou se responsabilize, que eu acho que é o ponto, né? Sim. Se responsabilizar e não responsabilizar o sujeito. Responsabilizado. Não é muito nosso papel. Sim. Então, esse trabalho com os grupos e desrotular e desidentificar é algo que a gente considera já passou do nível de aposta. Né? A gente já vem conseguindo colher bons resultados com isso. Eu posso comentar? Deve. Olha, o Ian, né, assim, muito interessante, porque ele trouxe a questão ele falou do grupo como tomar a palavra, né? Eu acho isso sensacional, porque eu estou tentando pensar num paralelo, né? O Ian trabalha com o agressor e minha pesquisa é sobre a vítima, né? Sobre a mulher, o homem e a mulher. Mas tanto num caso quanto no outro, a via é a mesma. É da responsabilidade, né? No sentido não da responsabilidade, no caso da vítima, pela violência, mas por sua posição de sujeito, né? E a questão da repetição, né? Que o Ian trouxe, que eu fiquei pensando também, numa via de pensar os dois eixos, que o Ian disse assim, se vem como uma medida impositiva, né? Que faz com que ele tenha que cumprir, e ponto. Ele disse que há possibilidade de reincidência, ou seja, não há nenhuma transformação psíquica ali, nenhum reposicionamento do sujeito frente ao ponto que o toca. Então, a tendência, como diz o Freud, é a compulsão à repetição. Sim. Que o Freud fala que a gente repete, né? E no caso da vítima, é a mesma coisa. A gente vê que, às vezes, a medida judicial, ela entra, faz uma separação, às vezes, né, ali, só que a posição singular impele o sujeito à repetição. Né? Então, essa coisa da compulsão à repetição em Freud, que é muito atual, né? Sempre atual, mas que quando a gente pensa na reincidência, né? Quando a gente fala em reincidência do campo jurídico, a gente fala de compulsão à repetição em Freud. Né? Legal. Isso é bem interessante. Sim. E essa coisa do limite do campo jurídico, tanto na proteção da mulher, quanto da responsabilização do homem, no sentido de que o campo jurídico, em geral, tende a trazer respostas universais. Sim. Né? E aí, como que fica a única... E objetivas diretas, né? Por isso que tem um limite. Sim. Por esse motivo que tem um limite. Por esse motivo que a questão, tanto aqui quanto no Ian, ela é interdisciplinar, ela é na interface. E esse limite, então, do jurídico acaba contribuindo para esse processo repetitivo, né? Não que não tenha que ter, né? Esse que é o detalhe. Que né? não tenha que ter a lei Maria da Penha, né?
os dispositivos jurídicos têm a sua função, mas Sim. a gente tá falando de pessoas. É. E aí, quando a gente fala de pessoas, aí tem um para além, tem um além aí, tem É. um a mais, né? Tem um a Que mais. é o singular, que não se universaliza de forma alguma. É. Não há possibilidade de se universalizar, que é o singular. Então, Pois é. tá vendo? Acho que essa questão da violência, na minha percepção, ela é sempre a interface. É. Porque a gente está falando da interface da psicanálise com o campo jurídico, com o campo histórico, com a questão social, né, com a questão discursiva, né, a questão decolonial, né, dentre outras vertentes que a gente pode estar sempre em interface mesmo. E pensar que os nossos sintomas, eles são localizados no nosso tempo, né? A gente não vai ter, a gente não tem medo de cavalo, fobia de cavalo, como o pequeno Hans teve, né? E, então, isso é importante, e a gente fazer também a psicanálise, comunicar com esse social. Agora, eu queria, então, que a gente continuasse aí nessa famosa repetição. Por que repete-se? Que é isso que a gente está tentando encontrar e inscrever que não se inscreve. Sim. Bora aí. Qual que é a questão da reprodução e da repetição? Bom, não tinha... A gente não tem fobia de cavalo, mas eu tinha fobia de cigarra. Ah, é? E viva a psicanálise. E viva a psicanálise? Já resolveu. Pois é, mas você não é de BH, Não, né? sou de Juiz de Fora. Pois é. Sou Mas aqui tem cigarra também, né? Mas... Sim. Mas, nossa, foi um trabalho legal. Olha que bacana. Mas então, eu venho pensando essa temática da reprodução e primeiro da repetição há um tempo, né? Justamente porque eu percebia na prática jurídica uma repetição de um discurso. Eu atendia exclusivamente mulheres, né? Que vinham requerer alimentos, pensão, né? Divórcio, medida protetiva. E a prática era uma violência sendo praticada por um vetor, por um autor, né? Na qual elas vinham requerer a justiça, se libertarem ou requerer seus direitos perante a justiça. Então, eu já vinha pensando na repetição ainda enquanto eu estava atuando enquanto advogado. A reprodução veio a partir de uma leitura que eu fiz, né, do texto do Lacan que se chama Televisão. E aí eu trouxe, de 1973, eu trouxe a frase, se você puder ler rapidinho. Por favor. Ele escreve assim: aquilo que se reproduz são os hábitos, e a sua função está no nível da gestão dos corpos. Eles aprisionam e canalizam a libido em vias estáveis, sempre as mesmas, que fabricam, no fundo, as inércias libidinais. Diferentemente do ethos, a reprodução está a serviço do hábitos, das inércias estruturalmente cultivadas, reguladas, e que deixam um lugar para a repetição na medida em que essa regulação falha. Sim. Então, a mulher que vem requerer os seus direitos perante a justiça, romper com o ciclo da violência, a gente acredita na possibilidade desse rompimento justamente porque essa regulação que a Mili traz, que a Paula traz, ela é não toda, ela falha. Sim. E no trabalho com os autores, a gente acredita no rompimento do ciclo justamente porque essa regulação também falha. Sim. E são nessas falhas que a gente trabalha, nesses espaços que se abrem ali, né? De que uma dinâmica, por exemplo, que a gente trabalha a divisão sexual do trabalho, tarefas domésticas, e o grupo todo dizendo que lavam louça, cuidam da casa, e um homem se inclina para trás e fala assim: então eu não sou um homem. É a partir daí que a gente trabalha. Né? O que é ser homem para você. Sim. Então, diferentemente da reprodução que tenta, né, a produção de um novo, a repetição tenta produzir um novo. A reprodução está a serviço dessa gestão dos corpos. Sim. E aí a gente pode pensar no discurso cis heteropatriarcal, por exemplo. A gente pode pensar no discurso da branquitude, no discurso do direito. Como que isso aprisiona o sujeito, simbolicamente falando, né? Sim. Como que o gênero também é uma forma de aprisionamento por conta desses papéis, né? E que, novamente, não cabe à psicanálise reforçá-los, e sim tomá-los enquanto modos de gozo, insígnias de gozo, igual a Andréa Guerra fala. E sim pensar mecanismos para que se permita com que o homem enxergue o que ele vem reproduzindo.
E aí eu acho muito legal propor a perspectiva de um educador brasileiro que se chama Luiz Rufino. Ele é professor da UERJ. E ele tem um livro dele que se chama Vence e Demanda. E ele trabalha a educação por meio da descolonização. E ele fala que educar, para quem foi inserido dentro dessa lógica colonial, está em desaprender. A desaprendizagem enquanto uma política de vida, uma política de poesia, por exemplo. Desaprender desses cânones do que é família, do que é amor, do que é ser homem, do que é ser viril. Não é reeducar, não é ressocializar, nem educar. Eu acredito que é desaprender. E aí, eu venho pensando no discurso do analista enquanto esse lugar de desaprendizagem. Porque permite com que o sujeito se coloque em trabalho. Sim. Né? Então, é muita coisa que passa pela cabeça, né? E tá sendo muito massa. Mas é a possibilidade, né? De rever isso. Eu tenho que colocar a questão, fazer perguntas sobre isso que está posto, né? Que já... É porque, de novo, volta de sair da lógica da mestria para a construção, apostar no novo, né? Tem um texto, o Lacan tem uma hora que ele fala que a psicanálise aposta sempre no inédito. Eu gosto dessa palavra, o inédito. Sim. Né? Porque quando o Ian fala do grupo, né, de tomar a palavra, assim, apostar, ele foi contando o caso, né? A cada momento que se fala, na aposta de que algo novo irrompa, né? Surja daquilo que não foi planejado, daquilo que não... Né? Que no momento, no encontro com aquele que está disposto a escutar, né? Que é bem a aposta da psicanálise, algo surja de novo, né? Então, é uma aposta sem garantia, mas que faz esse tipo de movimento que descola desses significantes, que aprisionadores, né, muitas vezes. Então, o desafio é sair da reprodução, ver se eu entendi direito, sair da reprodução, que vai ficar replicando uma cena inicial, para a repetição, que vai ser essa subida. Eu acho que o Por desafio... mais que tenha uma volta, tem uma não é para o mesmo. Sim, tá em jogar uma luz no que se reproduz aí. Sim. Né? Enquanto... Fazer perguntas sobre questão. isso, fazer questão. Fazer questão. Para provocar um novo. Sim. E eu acho que a gente avançaria também, um desafio que eu penso, é a gente deslocar um pouco da lógica do polo, né? Dos polos, assim. O direito fala muito polo ativo, polo passivo, né? Mas, assim, na questão da violência, a gente trabalha muito dessa forma, assim. De um lado tá o agressor, do outro lado tá a vítima. Nessa polaridade. E em psicanálise, a gente sabe que o sujeito que se coloca em posição ativa, muitas vezes, passivamente reproduz algo, né? Assim, ainda que se coloque em posição ativa, passivamente está reproduzindo algo imposto pelo outro, por exemplo. E a pessoa, e o outro, da posição passiva, ativamente se coloca em posição passiva. Então, assim, o Freud fala muito sobre isso, né? Não existe passividade pura. Né? Então, essa polaridade que a gente coloca para poder pensar a violência, que é o discurso mais universal sobre a violência. Né? A violência fala assim, tem o agressor e tem a vítima, ou tem os agressores e as vítimas, mas é polarizado. E nesse meio aqui, ó, tem um entre aqui que interessa muito a psicanálise, que é o em relação com. Né? Então, esse em relação com diz muita coisa. Né? Então, eu acho que um desafio também, eu fico bem pensativa a respeito disso, que é como deslocar a polaridade, porque aí a gente simplifica. Isso é simplista demais, né? Reduz demais. Então, acho que também esse é um desafio. E é isso do colocar na construção também é interessante, porque às vezes, por exemplo, do ponto de vista da mulher, não sei por que não sai. Não sei por que permaneço. De fato, não sabe mesmo, assim. Não sabe com tanta clareza. E a psicanálise aposta não querer saber. Né? Assim, que talvez tenha a ver também com a proposta do estudo da Casa da Palavra, né? Que tem uma aposta não querer saber, não querer olhar, não querer falar sobre isso. O Freud fala uma coisa muito interessante sobre a compulsão à repetição, que é uma coisa é eu ficar repetindo desavisado. Outra coisa é eu ainda repetir, mas é divertido, né? Olhando para o meu ponto de repetição. Isso muda completamente a situação. E é tão bacana ver isso no processo de análise, né? Tanto no pessoal, acho, de cada um, quanto nós discuta na clínica, né? Como que esse caminho vai se dando.
Assim, né? E essa pergunta que você está fazendo, porque a gente escuta muito assim, gente, mas por que a mulher não sai, né? Quem nunca viveu uma situação tão grave, tão aberta, não se percebeu numa situação de violência, é só sair, né? Esse é só sair, não é bem esse assim, só né? é mesmo, falo que é a mesma coisa que falar com quem quer emagrecer, é só fazer É, não é só, nada é só. Aqui, né? Então eu acho que eu quis pontuar isso aqui, mas para a gente se aproximar também de uma abertura, para uma compreensão, né? De falar que isso é muito mais complexo do que parece. Assim, e muitas vezes a questão não é colocar termo nessa relação. Né? Sim. Não quero acabar com o meu casamento, eu quero. É uma outra coisa. E eu acho que isso deve complicar muito a denúncia também, né? Não tem uma confusão que é feita e eu não vou denunciar esse homem. Eu tenho amor ali. A gente tem que pensar que a questão da violência, nesse sentido que a gente está trabalhando aqui, ela não é uma violência descolada de afeto. Né? Então, isso mais um ponto, né, que complexifica a questão. Sim, né? Então, muito, né? Demais. Esse muito. Pensar na ambivalência do amor e ódio também, caminham juntos o tempo todo. É muito complexo. E a importância dessa escuta disso aí, né? Então, não simplesmente chegar com essa regra, né? Com essa norma e falar, é assim que você tem que fazer. E tanto no caso do agressor, só para o último ponto, quanto da vítima, a psicanálise, tá vendo? Tanto num quanto no outro, a via é apostar no reposicionamento do sujeito frente ao seu ponto. Nós temos que... A psicanálise vai apostar no sujeito. Né? A gente não vai achar que tá dado e ponto. Não. Né? Então, assim... O trabalho é singular justamente porque é a aposta da gente olhar de uma maneira diferente para nós mesmos, para a gente se reposicionar frente ao ponto que nos toca. Sim. Que é muito diferente de culpabilizar a vítima, nada disso, né? Eu acho que é importante dizer isso. Assim, não existe um crime, existe uma vítima e existe uma agressão ali, né? E alguém que agiu assim. Exato. Né? Só que não é só isso. Isso não resolve. Colocar cada um no seu papelzinho não... Não, eu acho que o trabalho está em interrogar o homem. Sim. Interrogar não no sentido de interrogatório jurídico, né? Mas de fazer questão com o masculino. Ou interrogação, né? Ou interrogação. Porque até bem pouco tempo atrás o homem era tomado enquanto um sujeito universal, né? Da mulher enquanto um homem invertido, por exemplo. Né? Como que o homem era tomado enquanto sinônimo de humanidade. E quando a gente... E aí vem toda aquela história da lei dos homens, que eu já vim conversando com vocês. A própria estrutura do direito permitiu isso. Mas, quando a gente está sentado em um grupo, a ideia principal é justamente fazer essa questão. Né? Como que foi o seu processo de se tornar homem? E entender que as saídas, elas, por mais que recorram a um mito, né, de uma virilidade supostamente perdida, a entrada pode ser a mesma, mas a saída ela é singular. Né? Cada homem pode tomar esse significante da sua maneira. Tanto que dos anos 70 para cá, e aí a contribuição da Connell, Michael Kimmel, né, a gente trabalha as masculinidades no plural. Porque existem várias formas de se tomar esse modo de gozo. Não apenas pela via viril, né? Identificada, esse modo viril de ser. Tanto que, na medida em que esse discurso aflora, né, e aparece, há uma tentativa, por exemplo, dos movimentos Red Pill em retomar essa lógica. Né, da extrema-direita de retomar essa lógica. Pela via da violência, pela via das fake news, pela via da desinformação, pela via da pseudociência, enfim, né? Do discurso científico, divino, enfim, naturalizante. Então, esses homens chegam no grupo cheios dessas certezas e o trabalho é de interrogar, né? Para tentar que eles respondam ou se questionem ainda mais. Vacilar essa certeza mesmo. Se vale a pena manter isso. Se vale a pena, porque é justamente isso que a Paula falou. Se eles forem repetir, eles vão saber por que eles estão repetindo. Aí muda tudo. Muda tudo. Né? Muda tudo. Pelo menos abre uma outra, né, ele pode se questionar. Né? Ele pode se questionar que não é natural ele pegar um carro e botar 200 por hora na BR, sabe? Ele não pode ir malhar e tomar 2 tadalafila para ficar mais forte. Para ficar mais forte. Então, a virilidade é uma metáfora, quase. Né? E a gente tenta trabalhar ali que entra em substituição a esse significante homem. A gente tenta colocar isso em questão.
Oi, Ian, na prática ali, esses encontros, vocês é que definiram o que motiva cada encontro, o conteúdo que vai ser trabalhado ali em cada um. Isso, nós 16 temos... encontros que vocês fazem. A gente pensa justamente nessa quantidade de encontros para poder ser mais efetivo, né? A gente estava conversando ali fora. Imagina um homem nos seus 50, 60 anos tendo que ouvir esse tanto de coisa e em 8 encontros não vai mudar muita coisa. Então, nós propomos, né, 16 encontros e as dinâmicas, elas são propostas encontro a encontro. Porque algo que surge no encontro anterior pode virar um disparador de conversa para o encontro posterior e a gente dá uma continuidade, né, ao trabalho. Porque se a gente chega com uma metodologia muito engessada, a gente não abre o espaço para o novo, né, igual a gente está conversando aqui. Então, por mais que a gente tenha, né, algumas dinâmicas, disparadores de conversa, filmes, documentários, textos, né, em mão, a gente tenta abrir espaço para o que vem surgindo encontro a encontro. E esse grupo é fechado? Então. Ele é fechado. O grupo aberto, as inscrições abrem semestralmente. Eles ocorrem nas segundas-feiras de maneira online, de 7 às 9. E aí, nesse... É esse de adesão voluntária. Voluntária. Nesse, cada encontro, um participante é responsável por propor uma questão. Ai, que ótimo. Né? Mas nos fechados, a gente já... Por ser algo encaminhado pela justiça, a gente precisa de um rigor maior. Condução ali, Um né? rigor maior. Mas sem perder o vigor também de uma prática nova. Né? Sim. Ai, gente, que bom. Paula, que falou mais alguma coisa? Não, um monte. Mil, Assim. não dá tempo. Semana que vem a gente não volta. tem. Ai, que delícia agora, mas é isso mesmo, né? Eu brinquei com vocês que acho que é tão simbólico, né? Tá vocês dois aqui, um homem e uma mulher, e a gente, um que trabalha com, né, dessa perspectiva do homem sem perder a mulher de vista, e você, né, duas vias, né? Mas que se encontram necessariamente. Sim. E eu acho que é importante amarrar, talvez, né? Não fechando, porque não esgota, né? Eu acho, como desde 2012, tem né, conversado sobre isso, e vão surgindo pontos novos, pesquisas novas, né? Que eu acho que vão fomentando essa discussão. Mas o ponto que eu acho que vale a pena trazer é que o rompimento desse silêncio parte por isso, né? A gente está colocando em palavra, tanto nesses espaços quanto em outros espaços coletivos, né? Abrir espaço para a palavra circular onde quer que seja, isso parece pequeno, mas isso é muito grande, né? E também que a gente traz alguns recortes, né, Ian? Assim, possibilidades de fazer uma leitura a respeito da questão da violência também não se esgota, são recortes, né? Porque não... complexidade do tema, né, inviável, tanto é que nós estamos fazendo um diálogo aqui por perspectivas diferentes, mas em diálogo. E por fim, assim, que a psicanálise vai se propondo também, né, na interface que o Ian traz da posição do psicanalista diante do campo jurídico, da questão da violência, em interface com, de estimidade, né, que é o ponto fundamental, que eu acho que é tá ali, mas tá fora também, né? Dentro e fora, que é muito interessante para a gente discutir as interfaces de uma forma geral, né? Sim. E que essas discussões, elas permaneçam, né? Assim, acho que o que você propõe aqui no podcast é muito nesse sentido de uma psicanálise viva, uma psicanálise à altura do seu tempo, né? Que permite abrir questão e não fechar questões, que eu acho que é muito essa função também da pesquisa em psicanálise, trazer elementos reflexivos, mas abrindo ainda pontos de permanência, né, do campo de pesquisa e de discussão. Ai, que bom. Eu agradeço demais você estar aqui topando isso. Já falei que o espaço está aberto para a universidade, para todos, assim. E é o que eu falei um dia desses, né? Só funciona se for desse jeito, né? Só faz sentido, assim. Que efeito que vai ter se não for assim, né? A gente considerar que a gente não sabe, né? Tem uma parte que permanece da ordem do não saber, né? E por isso permanece em movimento. Veio a Mônica Belisário, lá do Aleph, quando veio conversar sobre o texto Por que a Guerra, do Freud, eu falei que lembrei dela uma vez lá na escola, no Aleph, falando que psicanálise a gente não sabe, a gente estuda. Né? E essa ideia de escola é muito legal nesse sentido, né? Sim. A gente está aqui fazendo, né? E
Claro que a partir de um fundamento, lógico, né? Não é assim, mas questionando também. Sim. E a gente falou muito sobre fazer questão, sobre questionar, sobre colocar interrogação. Então, eu acho que, Ian, você podia só colocar para a gente, para ficar aí essa pulga atrás da orelha também, que acho que cabe para diversos, acho não cabe, né? Diversos temas, que é essa outra proposta de discurso, de narrativa ou de conversa, que é a questão decolonial. Que você falou um pouco também. Eu acho que você podia só abrir para a gente, assim, para quem quiser procurar um pouco mais sobre isso. Uhum. Bom, o pensamento ou a perspectiva decolonial Sim. é aquela que permite reestudar ou reler ou reentender a história e os efeitos subjetivos dessa história sob a perspectiva de quem sofreu os efeitos dela. Uhum. Então, para além, né, de um discurso, de uma epistemologia que vem do Ocidente, sobre como se conhece, como se sabe, né, a perspectiva decolonial procura questionar e emprestar a voz, emprestar os ouvidos para produções que são, né, nossas aqui da nossa Latinoamérica principalmente. Então é uma perspectiva que busca questionar esses cânones do que é ciência, do que é família, enfim, nas suas mais variadas, né, interfaces. Do que é lei, do né, que é lei, coloca. Mas o pensamento, né, ou perspectiva está mais ligada a uma forma de se pensar. Sim. Em se valorizar aquilo que é daqui, porque foi daqui que nós sofremos os efeitos desse processo colonial. É claro, nos seus mais variados atravessamentos, né? Sim. De gênero, de raça ou etnia, de classe, de território, de linguagem, mas de propor questões sobre se aquilo que veio de lá, do Ocidente, é um dogma, uma verdade ou uma simples opinião. Sim. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o pensamento, a perspectiva decolonial no direito, a gente tenta questionar, por exemplo, o período contratualista, né? No qual ali foram criadas teorias para se justificar a instauração de um Estado absolutista. Mas se a gente for parar para pensar, o defensor da liberdade, o John Locke, era um principal acionista de uma empresa de tráfico de pessoas escravizadas na Holanda. O Thomas Hobbes, com seu Leviatã, era amigo do rei. Então a gente tenta investigar se aquilo que chega até aqui, e a gente estuda contratualismo no direito ainda hoje, né? Se aquilo é uma verdade, e o que é a verdade, ou uma mera opinião. Como também como se conhece, como se pensa, o que é poder, o que é ser, o que é saber. Então a psicanálise tem se interessado por essa perspectiva, justamente por tentar produzir uma psicanálise que seja brasileira, atenta a esses recortes, né, e que tenha a capacidade de propor questões à altura desse problema, dessa questão. Sim. Então, eu venho pensando isso desde 2019, né? 2019, que acabou gerando essa dissertação e pretendo continuar. Ai, muito bom, por favor. E volta aqui para a gente conversar mais Pode deixar. sobre isso. E falar, ó, então tá, aqui o Instituto Casa da Palavra, agora você está indo para trabalhar com um grupo de futebol. Gente, tô indo lá para a Cidade do Galo. Vai para a agora. Cidade do Galo, eu te espero, porque já não pode. Tô brincando aí. Mas aí depois. Mas só para falar, então, que você atua nas escolas também, né? O Instituto. Sim, atuamos nas escolas da rede pública e privada, parcerias com empresas e o poder público. Né? Parceria com o Estado, com a Prefeitura, né? Com os municípios, nesses espaços de transmissão, formação e pesquisa. Então, acho que fica aí a oferta, né? Para escuta e para chamar vocês para esse trabalho, né? Por favor. A casa está de portas abertas. Esse é um problema que é de todos nós, né? Sim. Todo mundo tem que se implicar nisso. Né? Obrigada demais. Obrigada, Paula, mais uma vez. Rebeca, espero vocês aqui muitas vezes. Muito obrigado, que não falta assunto para a gente, né? Falta assunto mesmo. Tá bom. Obrigada. Você quer falar seu Instagram, Paula? É aberto de vocês? pauladias.psi. O meu é @IanRB, com Y, e Instituto Casa da Palavra, também no Instagram. E a gente deixa a descrição também. E lá, Vida Loucamente Sã e o Estúdio Leste, que é onde a gente grava o podcast semanalmente. Obrigada, gente. Até a próxima.